E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Jota e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um vídeo sobre o Batalha de FIs. E no vídeo de hoje a gente vai estar analisando, comparando, fazendo uma batalha entre o Galg e o Viur. São dois fundos imobiliários de tijolo de segmentos um pouco diferentes, mas que vale sim uma comparação porque são dois fundos base 10 que a galera gosta muito. Tem muita gente que prefere comprar fundos base 10 que são mais baratos, você consegue comprar mais cotas e sempre sobra um dinheirinho ali, sobra 10, 15 reais, então você acaba conseguindo comprar. Isso torna esses fundos bem queridinhos pela galera. Então a gente vai dar uma analisada e vamos ver como é que tá cada um, vamos comparar os dois, vamos ver qual que vale mais a pena hoje em questão de rendimento, questão de segurança e tudo mais, e saber também se dá para ter os dois fundos na carteira. Então vamos começar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve que eu vou estar trazendo sempre conteúdos desse estilo, comparando fundos imobiliários, trazendo as melhores oportunidades para vocês. E bom, estamos aqui na página do Galg 11, vocês podem ver o gráfico e tudo mais. Eu vou começar primeiro dando uma analisada no relatório, depois a gente volta para essa página aqui pra gente ver um pouquinho mais de indicadores e tudo mais. Bom, o Galg 11 já é um fundo que vocês conhecem bastante aqui no canal, sempre trouxe desde o início, então assim, vai ser mais fácil de falar sobre ele. Eu acho que vocês também já devem saber bastante sobre ele. O Viur é um pouco menos conhecido, mas vamos analisar os dois. E lembrando que nesse vídeo eu destaco sempre as coisas mais importantes, então a gente não perde tanto tempo lendo comentários de gestor e tudo mais, a gente vai direto ao ponto. Vou começar aqui pelas taxas de administração, que eu sempre julgo muito importante. O Galg, ele cobra taxa de 0,95% até 1% ao ano, então vai variando aí de acordo com a cláusula contratual que eles têm lá, então ela varia um pouquinho. E a taxa de performance é cerca de 20% do que exceder o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano. Então por enquanto ele não está cobrando. Bom, o Galg tem um valor de mercado de cerca de 400 milhões. O dividend yield de hoje está na casa dos 11%, tem pagado cerca de 80 centavos por 4. Tem o out, que é o tempo de duração dos contratos, tá? Tempo de vencimento dos contratos. Está em cerca de 9 anos, quase 10 anos aí, então bastante tempo. E a vacância hoje, o Galg se encontra em uma vacância física, uma vacância financeira de 0%. Excelente. O fundo tem cerca de 5 imóveis. Todos esses imóveis dão uma BL de mais de 170 mil metros quadrados, são locáveis. E também, diferente dos outros vídeos de batalha difícil, eu vou dar uma olhada assim na DRE dos fundos, que eu acho importante, pelo menos nessa análise inicial aqui, a gente entender se o fundo está conseguindo gerar mais, está gerando menos, pra gente entender um pouco mais. Para esse mês, o Galg podia ter gerado cerca de 7 milhões, que é a receita de locação, mas gerou só cerca de 6 milhões e 100 mil. Juntando com resultados imobiliários e tirando a despesa, o fundo teve um resultado de quase 4 milhões aí, gerou um resultado de 6 centavos por cota e distribuiu cerca de 82 centavos por cota, então teve que utilizar um pouquinho mais das reservas. Então o Galg utilizando reservas aí para entregar seus rendimentos. É um fundo que consegue ganhar na questão da NTNB 2035, ele ganha e ganha do IFIX também. Como eu falei para vocês, o Galg hoje tem cerca de 5 imóveis, os contratos são 100% atípicos, duração média deles de 9,34 anos e o reajuste é no IPCA, 100% de IPCA. Aqui mostra os imóveis e tudo mais. O maior inquilino aí, o maior responsável pela grana toda do Galg é a BAT Souza Cruz, mas a BRF, se juntar Salvador e Pernambuco, ela é a maior parte. Mostra receita por estado, então Rio Grande do Sul acaba ganhando. E eu acho uma parte importante que eu vou falar nos dois fundos, que é a questão da alavancagem. Hoje o Galg tem cerca de 380 milhões em alavancagem, estão bem casadinhos com o vencimento dos contratos. Então a gestora afirma que com o fim dos contratos, a alavancagem vai estar quitada também. Ele até mostra um gráfico aqui, questão disso. Eles não falam mais se tem que fazer alguma amortização nesse período, nada disso. Então, acredito que não tenha que fazer essa tal amortização, então já deixa a galera mais tranquila. Mas assim, é aquele problema de alavancagem. Se a gente tiver um problema com a BRF, algum outro, e o fundo deixar de receber, a alavancagem vai estar batendo na porta, o fundo vai ter que pagar a alavancagem. E isso aí pode gerar problemas para o futuro. Então, esse é um ponto de reclamação aqui para vocês ficarem atentos em relação a essa questão da alavancagem. E aqui mostra os imóveis. Então, o Galg ele é um perfil mais logístico, então vão ser mais empresas. Aqui tem a indústria da Souza Cruz e tudo mais, que é a BAT, né? Aí tem a BRF, que a gente tá falando de questão de frigorífico. Aqui é uma logística de frigorífico, eles têm. Então, tem lá em Pernambuco, tem em Salvador, na Bahia. E a Air Liquide, que é uma empresa aí que mexe com questão de oxigênio, nitrogênio e tudo mais. Então, ocupa dois imóveis também. E bom, vamos dar uma passadinha rápida aqui nos indicadores. No final do vídeo, vai ter toda uma planilhazinha comparando os dois fundos imobiliários, tá bom? Então, podem ficar tranquilos se estiver tendo muita informação. E se você tá gostando do vídeo, inscreve aí. E bom, hoje o Galg tá custando cerca de R$ 8,78. Seu dividend yield tá na casa dos 11% e tá com uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de cerca de 7%. O fundo teve uma recuperação com a subida do IFIX e agora ele teve uma quedinha. Seu valor patrimonial por cota tá aí cerca de R$ 9,22. Seu PVP 0,95. Então o fundo tá com 5% de desconto. Valor em caixa hoje o Galg tem cerca de 2 milhões em caixa. Então caso precise amortizar alguma coisa, fazer alguma coisa, o fundo vai ter que emitir ou realizar a venda de algum imóvel. E o seu número de cotistas, o Galg tem cerca de 40 mil cotistas. Liquidez média
diária cerca de 600 milhões. E o último rendimento anunciado, como eu falei para vocês, 0,82 centavos. Essa casa de 8 centavos aí vem pagando isso há muito tempo. E bom, agora vamos falar do Viur. O Viur, diferentemente do Galg, ele estava ligado mais à área urbana, então ele vai ter escolas, faculdades, tudo isso dentro do seu portfólio, na questão de alugação aí para inquilinos. Então é um pouco diferente do Galg, mas vale a comparação porque são dois fundos base 10 que pagam quase o mesmo rendimento e que deixa a galera muito em dúvida de qual é melhor. Bom, da mesma maneira que eu passei pelo relatório do Galg bem rapidinho, do Viur também vai ser bem rápido, a gente não vai enrolar muito. Hoje o Viur tem cerca de 22 mil cotistas, então o Galg em questão de cotistas ele é bem maior, tem cerca de 40 mil. A taxa de administração tem cerca de 0,95% e a taxa de performance é 20% do que exceder o IPCA mais 6%. Aqui eles dão um destaque, o fundo está crescendo bastante nos últimos meses, tem crescido muito e está com um dividend yield muito bom. Vamos pular a parte de comentários e tudo mais e vamos lá. Igual eu dei uma olhada na DRE do Galg, vamos dar uma olhada na DRE daqui para ver se eles estão gastando reserva e tudo mais. O fundo teve um resultado de 2,6 milhões, tirou o resultado financeiro, tirou a taxa de administração e tudo mais, gerou um total de 2,025 milhões e distribuiu 1,94. Então o fundo guardou reservas aí e hoje o fundo tem cerca de 13 centavos de reserva na sua carteira. Isso é muito bom. O fundo tem quase um mês inteiro só de reserva para poder entregar para os cotistas. Quando a gente olha o histórico de distribuição, a gente vê que o fundo vem subindo bastante, questão de geração e o resultado da cota. Isso pode criar uma margem para sim aumentar os rendimentos aí nos próximos meses. Aqui tem a estimativa e tudo mais, tá em cerca de 0 e 0,76. Vamos aguardar para ver os próximos meses. Aqui uma coisa que eu gosto de destacar bastante é que o Viur vem perdendo pro IFIX e vem perdendo pro CDI. Desde a sua criação, o fundo não conseguiu bater o CDI. Então isso aí é um ponto de exclamação pra galera ficar de olho, para entender um pouco mais, procurar saber por que o fundo não consegue vencer o CDI. Aqui a negociação, o volume médio tem aumentado cada mês também. E a carteira do fundo. Aqui ele é um fundo que tem cerca de 500 milhões em patrimônio bruto, né? Se a gente for tirar o patrimônio líquido, o fundo é bem menor que o Galg, tá em cerca de 245 milhões. E uma coisa que eu sempre destaco é a questão da alavancagem. O Viur tem cerca de 120 milhões em alavancagem e vai ter como vencimento março de 2033. E aqui mostra as obrigações de aquisição, né? Tudo mais. O fundo para esse ano ele tem que pagar aí cerca de 20 milhões em relação à alavancagem. E hoje ele tem cerca de 19,4 milhões em caixa. Então a gente tem que esperar para ver qual que vai ser a atitude do fundo em relação a isso, né? Aqui tem algumas outras coisas, como o aluguel médio, cerca de R$27 por metro quadrado, tem aumentado. A taxa de ocupação e a inadimplência estão em zero também, igual ao do Galg. E aqui o portfólio do fundo. O Viur tem cerca de 6 imóveis, totalizando mais de 96 mil metros quadrados. E ele está bem diversificado na questão de educação, varejo e saúde. Então ele está na área de serviços aí, tendo a educação a maior parte do seu portfólio. Seus contratos, quase todos atípicos, cerca de 91%. E ele está bem distribuído aí por Rio Grande do Sul, São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro. Aqui os vencimentos de contratos têm um prazo médio de 8,5 anos. E um destaque importante que eu quero deixar para vocês é que 76% da receita do aluguel do fundo está atrelada a contratos que vão vencer depois de 2033. Então isso já traz uma tranquilidade maior para o investidor. E os reajustes do contrato também são todos IPCA. E aqui vai mostrar um pouquinho do portfólio. A gente tem a Anima, que é a maior parte do portfólio do fundo, dona de uma faculdade. A gente também tem a Anhanguera, uma grande rede. A Facamp também, outra grande faculdade. Então a gente tem o Laboratório Alta Vila Olímpia e o Grand Center lá no Maranhão. E no Rio de Janeiro a gente tem a Americanas. São dois imóveis, né? Um tá alugado para Americanas e outro para Bronstein. E bom, dando uma olhada rapidamente aqui nos indicadores do Viur, ele hoje está custando cerca de R$7,99. Seu dividend yield está na casa dos 10,81% e está com uma valorização nos últimos meses de 5,55%. Seu valor patrimonial por cota está em cerca de R$9,12. O patrimônio total é cerca de 245 milhões e o PVP está em 0,88. Então ele está com 12% de desconto. E o valor em caixa, o fundo tem cerca de 19 milhões aí. Em breve eu acho que vão ser utilizados para quitar um pouquinho das alavancagens. Liquidez média diária cerca de 400 mil e o último rendimento anunciado é de 0,72 centavos. Então 7 centavos aí. E ele vem entregando essa média aí há mais de um ano. E bom, pessoal, vamos dar uma comparada aqui, vamos ver qual que tá vencendo em questão de indicadores e tudo mais. E no finalzinho eu dou um comentário bem rápido sobre os dois. Quem tá vencendo em valor atual é o Viur, tá custando bem mais barato, quase R$1 de diferença. Em patrimonial, o Galg sai na frente, tá com cerca de 500 milhões de patrimônio. Em dividend, os dois estão bem igual, então a gente tá arredondando os valores, então a gente tem um empate. Em valor de PVP, quem tá mais descontado hoje é o Viur. O último dividendo anunciado também, hoje o Viur acaba perdendo, então o Galg sai na frente. Em liquidez, quem tá ganhando é o Galg. Questão da vacância também, a gente tem um empate. Quando olhamos os imóveis, também
quem acaba saindo na frente é o Viewer. Em relação à diversificação, acho que a gente nem tem como avaliar nesse vídeo aqui hoje a questão disso. Segmentos também, serviços, um e o outro logístico, então são segmentos bem diferenciados. O maior locatário, um é a BAT, né, a Souza Cruz, e o outro é a Anima, uma rede de faculdade. Taxa de performance, os dois também saem no empate, ambos com 20%, o que ceder IPCA mais 6%. E a taxa de administração, quem sai na frente porque cobra menos é o Viewer. E no prazo de vencimento de contratos, quem acaba ganhando é o Gal, que é cerca de um ano a mais aí em vencimento de contratos. E a alavancagem, o Viewer tem bem menos alavancagem, mas a gente tem que olhar em relação à porcentagem do patrimônio. Então os dois acabam empatando aí. Eu vou deixar até de vermelhinho, porque a alavancagem é bem complicada em relação a isso. Então, ponto de atenção, são dois fundos bem alavancados, tem a grande parte do patrimônio muito alavancado, então a gente tem que ficar de olho. E quando a gente para analisar tudo, olhando os indicadores e tudo mais, a gente vê que tem um empate entre os dois fundos. Então vamos lá para os comentários finais, pessoal. Viewer e Galg são dois fundos imobiliários de base 10, ambos de segmentos diferentes, mas que se parecem muito em relação à gestora e até mesmo em relação ao que o fundo, as estratégias que o fundo utiliza para crescer. Ambos estão com uma alavancagem bem grande. Isso, para alguns investidores, como eu, não gosta muito de alavancagem, acaba deixando um pouquinho preocupado, então muitas vezes prefere ficar de fora. Mas tirando isso, são dois fundos que têm um potencial de crescimento muito grande. Quando a gente analisa a questão da gente olhar o longo prazo, eles ainda são dois fundos muito novos, são fundos de tijolo para crescer leva mais tempo, mas assim, são dois fundos que dá para você ter na carteira porque são de segmentos diferentes. Porém, tem a questão da alavancagem. Às vezes você ter dois fundos alavancados pode ser uma preocupação sim para você, que vai que lá na frente dá algum problema, a gente passa uma crise no Brasil e a alavancagem em épocas de crise, elas cobram muito caro e isso pode acabar te trazendo dor de cabeça. Mas de comentário final mesmo, são dois fundos muito bons para quem tá começando. Acho que vale assim uma análise para entender um pouco mais sobre o fundo, porque são fundos bem baratinhos, então dá para você começar investindo com muito pouco e o melhor de tudo é que dá para você ter sim os dois na carteira. Só ficar de olho em questão da alavancagem, ficar acompanhando de perto para ver se não vai dar nenhum problema e acompanhar a situação das gestoras. Então são duas gestoras novas e não tem muitos fundos na carteira em relação à administração, então tem que ficar acompanhando de perto. Mas no mais, são dois fundos muito interessantes que vale a pena sim uma análise. E hoje eu declaro aqui um empate. Não consigo julgar se o Galg ou o Viewer é melhor. Ambos têm indicadores muito próximos, então o que vai atrair mais vocês é a questão de qual gestor vocês preferem, qual tem uma alavancagem menor e qual segmento você gosta mais, se é o logístico ou a questão de serviço, como educação, saúde e tudo mais. Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like. São vídeos que dão um pouco de trabalho para gravar, porque são muito longos, tem que estar trazendo toda uma comparação, eu tenho que estudar os dois fundos. Então, vocês deixando o like aí, deixando um comentário e se inscrevendo, vai me ajudar demais. E escreve aí qual fundo vocês querem que eu traga aqui comparativo. Às vezes não precisa ser do mesmo setor, mas sendo dois fundos de tijolos, dois fundos de papel, é muito interessante a comparação. Então, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!